Boa tarde a todos, meu nome é Heriberto, estamos aqui na minha segunda e última palestra nesse maravilhoso Latinoair, feito em formato de live. Parabéns a toda a Latinoair, Ciríaco, todo mundo, ficou sensacional. Ontem eu falei sobre SSDs, hoje eu vou falar sobre espelhamento de discos com RAID 1 via software em Linux. Eu vou seguir esse sumário que está aqui, começando com a explicação básica sobre RAID 1 para quem é leigo no assunto. Então, o RAID 1 é uma operação onde dois HDs ou SSDs são colocados em uma máquina e funcionam espelhados. Tá? Isso quer dizer o seguinte, qualquer informação será gravada nos dois discos e lida em apenas um deles. Então, quando você manda alguma informação para os seus discos, ela entra nos dois ao mesmo tempo. Na hora de ler, um deles vai ser o principal, vai ser lido num só dos dois. Se um deles queimar, o outro vai continuar funcionando normalmente. Você não vai nem saber que um deles queimou. Então, você só vai saber se um deles queimou, porque se tudo estiver configurado corretamente, você vai receber um e-mail do sistema avisando que o disco já era e que você tem que trocar. Mas você continua ligando a máquina normalmente, você continua usando tudo normalmente. O mais importante, você não vai ter perda de dados. Esse é o grande objetivo dessa palestra, evitar essa perda de dados. E aí você pode trocar o disco, adicionar um novo e mandar sincronizar. O que vai acontecer? Ele vai copiar as informações, esse novo disco vai copiar as informações daquele que já estava funcionando, e quando terminar essa cópia, você pode inclusive usar o computador durante essa cópia. Lógico que ele vai ficar mais lento porque está tendo uma alta atividade de discos, mas dá para usar. E quando terminar essa cópia, você tem o RAID 1 de novo com dois discos, tudo funcionando. Proteção total novamente. Bom, motivos para ter RAID 1. Vamos lá. Primeira pergunta. Responda com sinceridade aí para você mesmo. Você faz backups completos regularmente? Regularmente é 2 vezes por dia, se você usa o computador o dia inteiro, todos os dias. Porque o dado que você produziu de manhã, se você não fizer backup agora à tarde ou acontecer alguma coisa, você vai perder. Se a sua resposta foi não, e se o seu HD, que você só tem um dentro da máquina, né, queimar, você perde tudo? Ou você tem algum backup antigo e perde parte, você vai ficar se preocupando com isso, né? Digamos que você tenha backups completos regulares, 2 vezes por dia. Aquela informação preciosa que você produziu agora já está no backup? E caso você não tenha backup, vamos ao terceiro item, você pode perder tudo que você possui? O seu trabalho ou os seus servidores, digamos que você trabalhe com servidores de rede, num data center e tudo, podem ser interrompidos por dias, porque tudo parou e agora você tem que puxar backup, você tem que refazer todo o sistema e tudo mais. E aí a pergunta mais preciosa, você sabe quanto custa um HD de boa capacidade atualmente para você colocar apenas mais um na sua máquina e poder ter segurança? Poder, no caso da perda de um HD, tudo continuar funcionando normalmente como antes? Mesma coisa vale para um SSD, se você usa SSD. Então, RAID 1 é uma coisa que eu uso nas minhas máquinas, tanto em casa quanto no trabalho, desde 2011. Todas as minhas máquinas em casa e no trabalho têm RAID 1 desde 2011. Você tem que ter isso, a partir do momento que você está assistindo essa palestra, entendendo o que eu estou falando, você tem que ter isso até mesmo dentro de casa. É muito importante. Muito barato, muito importante. Caro é não ter isso e perder o seu sistema. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais em RAID. O RAID, que em português ali é uma sigla que quer dizer agrupamento redundante de discos independentes, né? Ele geralmente manipula blocos de file system.
Essa é uma informação extremamente importante. O que é o File System? File System é aquilo que você coloca no seu HD, no seu pendrive, nas suas partições quando você formata. Você está formatando com ext4, você está inserindo um File System ext4. Você está formatando com um BTRFS, você está inserindo um BTRFS. Bom, e o que quer dizer manipular bloco de file system? É que os file systems trabalham com blocos. Geralmente, o padrão moderno, um bloco de file system tem 4 KB. Então, quando você grava alguma coisa no seu disco, você está gravando informações dentro desses blocos. A sua informação vai usar tantos blocos de 4 KB quanto sejam necessários para ser guardada. Então, juntando esses bloquinhos, você tem a informação completa. Vamos a um caso prático, para a gente entender de vez essa frase. Digamos que você tem um arquivo muito grande. Por exemplo, você tem aí o LibreOffice, o Writer, né? Você está escrevendo um texto lá dentro, por exemplo, a sua monografia, que tem várias figuras, e ela é bem grande. Ela tem, por exemplo, ela está aí com, sei lá, grande mesmo, 30 megas, 50 megas, sei lá. Aí, cada vez que você manda salvar no disco, você tem aquele arquivo de 30 mega, vamos colocar 50 mega, vamos botar um tamanho maior, sendo atualizado, né? O que está sendo atualizado ali é a informação, geralmente a última que você produziu. Essa informação caiu onde? Em novos blocos. Se você utilizar, por exemplo, um sistema que muita gente conhece, que é o rsync, para fazer uma duplicação de dados, e você tiver 2 HDs, o que vai acontecer? O rsync vai copiar o arquivo completo do primeiro para o segundo HD, cada vez que você mandar. Ou seja, cada vez que você mandar, 50 megas serão copiados. Cada vez que você mandar fazer o rsync, 50 megas serão copiados. Com o RAID, isso não acontece porque ele manipula bloco. Então, o seu arquivo está dentro de vários blocos do file system. Você adicionou uma nova informação no seu arquivo, mandou salvar. Somente um bloco, ou sei lá, 2 blocos de 4 KB, ou 10 blocos de 4 KB foram atualizados. O RAID vai atualizar somente esses blocos entre os 2 HDs. Ou seja, apesar do arquivo ter 50 MB, você vai ter 3 blocos de 4K atualizados, você vai ter 12 KB de atualização de um HD para o outro, e não os 50 megas. Então isso faz com que o RAID ele seja extremamente veloz e eficiente. Há 2 formas básicas de implementação do RAID, via hardware e via software. O nosso objetivo nessa palestra é via software, mas eu vou falar depois um pouquinho também sobre o RAID via hardware, que nesse caso a sua placa-mãe tem que suportar esse recurso para isso acontecer. Então vamos ver os tipos mais comuns de RAID agora. Lembrando que o nosso foco é RAID 1, mas eu vou explicar outros para vocês entenderem tudo. RAID 0, ou strip. O que ele faz? Ele divide cada arquivo entre blocos em vários discos. Então você vai ter 2 discos, ele precisa de 2 discos, e quando você manda gravar alguma coisa, ele vai usar primeiro um bloco do disco número 1, depois um bloco do disco número 2, depois um bloco do disco número 1, depois um bloco do disco número 2. Ou seja, um arquivo que ocupa vários blocos, metade dele vai estar no primeiro disco, metade no segundo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que na hora da leitura, na gravação vai ter vantagem também, mas principalmente na hora da leitura, porque a atividade que a gente mais faz normalmente é ler, você vai ter, teoricamente, o dobro da velocidade, porque você vai contar com a velocidade total de um disco e a velocidade total do outro. E aí você vai ler metade do arquivo num e, ao mesmo tempo, metade do arquivo no outro, puxando isso para a memória, os dois ao mesmo tempo. Então, teoricamente, depois vocês vão entender se teoricamente, você vai dobrar a sua velocidade. Então você tem alta velocidade, mas sem garantia de integridade. Por quê? Porque metade da informação está num disco, metade no outro. Se você perder um dos discos, você perdeu metade de todos os seus arquivos.
Você tem altíssima velocidade, mas sem garantia da integridade. Precisa de 2 discos. Agora vamos falar de RAID 1, que é o nosso objetivo, que é o RAID de mirror. Ele replica as informações em tempo real entre vários discos, ali no caso 2 discos. Tá? Precisa de 2 discos. Então a informação entrou em um disco, vai entrar no outro também. Tem hoje em dia como fazer RAID 1 com mais de 2 discos, mas isso é um caso à parte, não é o nosso foco, não é o comum de se encontrar por aí. Então, tem até um nome especial isso, mas não é o nosso caso aqui. Então, a informação vai entrar ao mesmo tempo em 2 discos, a leitura é feita em um só, porque não tem por que ler o mesmo dado em 2 discos diferentes, e quando um queima, o outro está lá pronto para ser usado, então ele usa 2 discos. O RAID 5, ou strip com paridade, como é que funciona? Ele é idêntico ao RAID 0, mas há um controle de paridade distribuída pelos diversos discos. Como é que é isso? Quando você, digamos, o mínimo são 3 discos para fazer esse tipo de RAID, tá? Digamos que você tem 3 discos. Quando você vai gravar a informação, você grava parte da informação no primeiro disco, parte da informação no segundo disco, e um terceiro dado complementar, matemático, verificador, da informação que foi gravada nos discos anteriores, que é a paridade. O que isso quer dizer? Digamos que eu perco o segundo disco. Com metade do arquivo que está no primeiro, mais a paridade, eu consigo reconstituir a informação que foi perdida no segundo disco. Então, se eu colocar um novo disco e mandar atualizar, vai demorar um pouquinho, mas a informação vai ser gerada novamente e eu não perco nada. Então, no RAID 5 eu posso perder um disco, para tudo. No RAID 1, se eu perder um, continua funcionando. No RAID 0, se eu perder um, já era, acabou, perdi tudo. Agora, no RAID 5, se eu perder um, para de funcionar, mas colocando um novo disco e mandando refazer, né, ele gera novamente a informação e você volta a ter o sistema funcionando. Só que essa informação, isso que eu falei, é um ciclo, né? Tipo um round robin, ele vai rodando os discos fazendo isso. Então, vamos lá, o primeiro arquivo entra um pedaço no primeiro disco, um pedaço no segundo, paridade no terceiro. O próximo arquivo entra um pedaço, vamos dizer, no segundo disco, outro pedaço no terceiro disco e a paridade no primeiro. É mais ou menos, não é exatamente assim, mas é grosseiramente para entender assim, tá? O próximo arquivo entra um pedaço no terceiro disco, um pedaço no primeiro, paridade no segundo. Fica rodando. A informação e as paridades ficam rodando os discos, tá? Então, isso serve inclusive para dar um pouco mais de velocidade na recuperação. E quanto mais discos você tiver, o mínimo é 3, mais rápido esse conjunto vai funcionar. Tá? Então, caso haja perda de um disco, bastará trocar o mesmo e mandar recuperar. Precisa de 3 ou mais discos, menor performance do que RAID 0 e o 10, que eu ainda vou explicar. No entanto, fornece espaço amplo e seguro. O espaço é amplo porque você tem vários discos agregados e quanto mais disco você colocar, mais espaço você vai ter. RAID 6 é idêntico ao RAID 5, mas com duplo controle de paridade. Então você tem 2 discos controlando a paridade. A diferença é que no RAID 5, se perder um disco, para tudo, você tem que trocar. No RAID 6, se você perder um disco, continua. Você pode perder um disco sem prejuízo. E ele precisa no mínimo de 4 ou mais discos funcionando. Então se você perder um disco, continua. Se perder o outro, aí tem que fazer a troca. Isso é usado em, por exemplo, sondas espaciais, porque se perder um disco lá, meu amigo, ninguém vai lá no espaço trocar, geralmente, numa sonda que é pequena, né? Então, pode até perder um disco que continua funcionando, admite uma falha pequena de hardware. O RAID 10, ele é o RAID 1 mais 0, ele é mirror mais strip. Ele é igual a 1 mais 0, necessita de 4 ou mais discos. Então, com 4 discos, como é que acontece? Primeiro, você vai ter 2 discos em RAID 1, em RAID 0, desculpa. Tudo que entra num disco entra no outro também. Então você tem um disco na esquerda que recebe metade dos dados e um na direita que recebe metade dos dados. Um na esquerda, outro na direita.
Embaixo de cada um desses tem outro disco, que estão em RAID 1 com os de cima. Então, quando o dado entra no da esquerda, ele entra em 2 HDs. Quando ele entra no da direita, ele entra em 2 HDs. Então, você tem um RAID 0, vamos dizer assim, com o RAID 1 combinado. Se houver a perda de um disco, você tem velocidade do RAID 0 e a segurança do RAID 1. Se houver a perda de um disco, continua tudo funcionando. Ou se houver a perda de 2 discos, desde que cruzado, um disco da esquerda com um disco da direita, não pode ser os 2 na esquerda ou os 2 na direita, continua funcionando. Então esse é o RAID 10, é um RAID mais moderno. Para todos os níveis de RAID, há ainda a figura do spare. O que é o spare? O spare são discos adicionais que você pode colocar 1, 2, 3, quantos você quiser, dentro da máquina, que no caso da queima de um disco, você não precisa abrir a máquina para trocar o disco. O spare fica ali esperando em segundo plano, e um disco queimou, automaticamente ele assume o lugar daquele disco, o RAID todo se refaz e volta a funcionar. Então o spare substituirá um disco defeituoso automaticamente. Eu não uso spare na minha máquina em casa. Deu problema, eu tenho RAID 1, apenas um dos discos danificado, o outro continua funcionando, eu compro outro disco, 1 ou 2 dias depois no máximo, vou lá, troco, nesse intervalo eu uso a máquina normalmente, vai ser muito azar se queimar, né? E coloco lá. Mas quem é mais precavido pode usar um spare. E o RAID 1 funciona bem em qualquer máquina. Agora, os RAID 0, 5, 6 e 10, essa é a grande novidade para quem usa em casa ou em pequenas máquinas, só funcionarão bem via hardware com interfaces especiais dedicadas. Tá? Por exemplo, uma Dell PERC, coisa assim. Porque as nossas máquinas de casa, desktop, elas não têm velocidade suficiente de barramento, de interface, principalmente quem usa SATA, para te dar uma grande performance em RAID 0. RAID 0 deveria dar o dobro da velocidade. Se você colocar em casa, vai ficar exatamente a mesma velocidade. Não vai mudar nada, não ganha-se nada. Então é besteira. O RAID 1 é o que nos interessa no escopo aqui da nossa palestra. O RAID 1 ele pode espelhar um disco inteiro ou algumas partições apenas, manipulando o bloco de file system. Você pode fazer um RAID 1 para um disco todo ou apenas para uma partição. Por exemplo, você tem um disco de 1 tera, onde você quer salvar, o que te interessa é salvar o seu barra home. O seu sistema está numa partição e o seu barra home está em outra. Você pode ter um disco de 1 tera dividido exatamente ao meio. Na primeira metade você bota seu sistema, vão dizer, vai perder espaço. Tudo bem, eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Na primeira você bota seu sistema e na segunda você bota o seu home. Agora você pode ter um segundo disco de 512 espelhando com o home que só tem 512. E a primeira parte do HD não espelha. Normalmente não é isso que a gente faz, a gente bota 2 de 1 tera, até porque hoje em dia os HDs estão muito baratos, né? E faz espelhamento de todo o sistema. O sistema, um disco deu defeito, o outro continua bootando, fazendo boot do Linux e tudo mais. Você não perde nada, mas eu só estou dando um exemplo. O RAID 1 é simples e pode ser implementado até mesmo em residências. Eu uso em casa. Essa frase vai aparecer umas 3 vezes na palestra, porque é isso que eu estou tentando fazer todo mundo entender, isso é essencial na nossa vida. E o RAID 1 ele previne perdas totais em desastres, mas não atua contra deleções acidentais. Se um disco queimar, tudo bem, mas se você foi lá e deletou o dado na mão, o dado está apagado. RAID não vai te prevenir contra isso. Quem vai te prevenir contra isso é backup. Então tenha sempre um backup, pelo menos mensal. No Debian, por exemplo, qualquer tipo de RAID pode ser criado durante a instalação do sistema operacional ou depois disso, com o comando mdadm, apt install mdadm. mdadm vai estar presente em todas as distribuições, é lógico. Também é possível migrar uma instalação existente para RAID 1. Esse é um processo um pouco mais difícil. Eu não vou entrar muito no mérito, tem tutoriais na internet, mas é mais fácil você instalar do zero com RAID do que você pegar algo e migrar para RAID. Seria pegar um segundo HD, implementar RAID nele, puxar os dados que estão no primeiro, dar o boot pelo segundo e agora, grosseiramente falando é isso, e agora pegar o primeiro e dizer que ele faz parte do RAID, todas as informações do segundo vão ser copiadas para o primeiro e pronto, você tem RAID. Só que tem um monte de pequenas operações que tem que ser feitas no meio do caminho para isso dar certo. E uma dica muito importante, que isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, vale muito a pena,
principalmente se você não é gamer, precisa de alto desempenho e tudo mais. HDs de 2,5 polegadas, que são os de notebook, são muito melhores do que 3,5. Eles são mais resistentes a trepidações e outras ocorrências, esquentam menos, gastam menos energia e espaço e também duram muito mais tempo. HD de 2,5, para quem não sabe, tem uma tecnologia totalmente diferente dos HDs de 3,5 polegadas. Enquanto um HD de 3,5 polegadas rodando todo dia, o dia inteiro, dura aí um ano e meio, HD de 2,5 vai durar 4, 5 anos. Ah, a velocidade é menor, é 5.400 e o de 3,5 é 7.200. Esse é outro motivo que faz ele durar mais. A velocidade menor, esquenta menos, uma série de coisas. E, gente, em testes práticos, se você não tem muito problema com velocidade, um boot de um Linux carregadão, que no HD de 3,5 dura 2 minutos e 10 segundos, a 7.200 RPM, num de 3,5, num de 2,5 a 5.400 dura 2 minutos e 30 segundos. 20 segundos a mais só. Então, vale muito a pena. Depois que eu passei a usar 2,5, minha vida mudou. Parei de perder HD rapidamente. Demonstração do RAID, eu cortei esse assunto aqui, porque essa palestra é apenas de 30 minutos, não é de 50, mas para não dizer que eu não fiz nenhuma demonstração, vou mostrar rapidinho a minha máquina, que na demonstração eu mostro o RAID sendo feito, tudo isso leva tempo, mas na minha máquina, com o RAID já implementado, se a gente usar aqui um cat/proc mdstat, a gente vai ver todo o meu RAID. Então, o RAID, ele é feito aqui com um dispositivo chamado MD, que é multidisc 0, multidisc 1, multidisc 2. Se eu fizer um df-h, vocês vão ver que o meu /dev/md0, essa é a minha máquina de casa, o meu desktop, tá? Ele tem a raiz dele no dev md0, e o dev md1 é o meu /home, e ainda tem o md2, que eu vou explicar. Então vocês vejam o md0, primeira coisa, isso aqui são dois SSDs fazendo o MD0, tá? Dois SSDs de 240. Então eu tenho o SDA1, primeira partição do SDA, que só tem uma partição mesmo, e o SDB1, primeira partição do SDB, que só tem uma partição. Muito importante, o U quer dizer, um U, que quer dizer update para cada um dos dois, quer dizer que os dois estão sincronizados. Se tiver apenas um U, é sinal que o outro não está sincronizado. Isso aí é algum problema que está acontecendo, às vezes um disco com defeito. Então, aqui no MD0 é a minha raiz com dois SSDs. No MD1 são dois HDs, não é mais SSD, dois HDs de 1 tera. E é aqui que está o meu /home. É o SDC1 e o SDD1, apenas uma partição espelhada. E o MD2, que vocês não viram ali embaixo, ele é o SDE1 e o SDF1. São mais dois SSDs aqui, tá? De 120 cada um. Isso daí contém uma instalação dentro desse RAID que é utilizado diretamente por uma das minhas máquinas virtuais, tá? Para diversos testes, inclusive alguns testes que exigem performance, mas exigem também segurança. Muito bem. Esse aí é o meu sistema. O meu computador aqui, só para vocês saberem, é um Intel i5 de segunda geração, comprado em 2011. De lá para cá, sempre usando RAID 1 via software, eu já tive mais ou menos 4 trocas de HDs. Todos eles quando eu usava 3,5. Quando eu passei a usar 2,5, nunca mais eu precisei trocar HD. Eu tenho HD de 2,5 aqui, que está aqui, se eu não me engano, desde 2014 funcionando bem. RAID em SSDs. Vamos lá. O RAID 1, ele funciona muito bem em SSDs, tá? E para quem assistiu a palestra de ontem, tem uma coisa muito interessante. O RAID 1 tem suporte ao Trim. Os outros RAIDs não têm. Então, por enquanto, eles estão tentando implementar esse MD-ADM, mas há muitos anos já. E o RAID 1 tem suporte. Então, se eu chegar aqui, conforme eu mostrei ontem na palestra, e eu fizer aqui o meu raiz, o MD0, ele usa SSD, se eu fizer um fstrim -v no barra, que a gente faz no ponto de montagem, né,
ele vai funcionar. Talvez demore um pouco, o meu trim é semanal via Chrome, mas ele tem que fazer uma determinada limpeza, mas efetivamente ele vai funcionar. Em outros níveis de RAID, tipo RAID 5, essa coisa toda, não vai funcionar, ele vai dizer que não é suportado. Quando você fizer o FS-Trim, ele vai dizer, não é suportado nesse dispositivo. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente ver o que que deu. E em máquinas Sorro, Small Office e Home Office, sem RAID via hardware, os outros níveis de RAID em nada ajudam. Isso eu já falei, né? Já falei. Então, em casa, gente, não interessa se é SSD ou HD. Só funciona bem RAID 1. E você que está assistindo essa palestra já entendeu que a partir de hoje você tem que ter RAID 1 em casa e no trabalho. Porque não custa muito mais dinheiro e vai salvar a sua vida. Na instalação do Debian e também das outras distribuições, com certeza, você vai já ter a opção de implementar RAID 1 e ser feliz. Se quiser, pode fazer na mão, que também é ótimo para aprender. Conclusão. Um HD novo e grande, poucos reais. Um HD antigo queimado pode custar a sua vida. E quanto vale a sua vida, né? E a grande pergunta, o seu trabalho ou os seus servidores podem ser interrompidos por dias para você refazer todo o sistema? Antes do encerramento, estou dentro do tempo, aí lá, ó, nosso Trim funcionou, 102 GB, é um SSD de 240, lógico que eu não estou usando 240, né? Mas 102 GB liberados aí pelo Trim. Bom, todas as minhas palestras ficam disponíveis aqui no meu site. Essa ainda não está. Essa era uma palestra antiga de 2013 que eu dei uma mexida nela hoje de manhã e um pouco ontem de noite. Mas hoje ainda, a que está lá no site, é antiga, que ainda fala de DRBD junto e tudo mais. Hoje, até a de noite, eu vou colocar essa palestra lá disponível para quem quiser baixar. Então, é isso daí. Vamos voltar aqui. Como aí no meu cronômetro ainda tem 3 minutos, houve um atraso um pouquinho da palestra anterior, vamos ver se é em 1 minuto e meio. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto ninguém faz, caso tenha, eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está aqui no chat, as pessoas conhecidas, Guilherme, o Adriano Rezende ali, muito obrigado por me parabenizarem aqui no chat. Todos que estão assistindo, muito obrigado, independente de terem escrito alguma coisa no chat ou não. E é isso, gente. Fica aí a dica para ninguém sofrer mais na vida perdendo dados à toa. RAID é uma coisa muito importante. Alguma dúvida? Então, vou ficar aqui no chat mais uns 5 minutos. Se alguém tiver dúvida, pode escrever lá que eu respondo. Muito obrigado a todos. Bruno, que está aí nos bastidores, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, viu? Abração. Obrigado, Alessandro. Abraço a todos. Até mais.